Agora é nóis. Vamos lá, gente. Com relação às escadas, tá? Eu separei alguns outros modelos, tá? Só para ilustrar mais algumas informações que a gente já tinha falado ontem, né? De outros modelos que a gente pode estar utilizando, tudo mais, tá? São somente referências, tá? O que é interessante, tá? No dia a dia de vocês, tá? Daqui para frente, tá? Independente do assunto, se é escada, se é porta, se é janela, se é revestimento, tá? O qual for o assunto, vocês começarem a ter um olhar mais crítico, tá? Um olhar mais criterioso, no sentido de vocês começarem a analisar esses objetos, essas situações, né? Os materiais, a forma como ele foi construído, com curiosidade mesmo, tá? Pena dessa pandemia aí, que acabou não acontecendo, da gente poder ter agendado algumas feiras, né? Como a FEICOM, e outras feiras voltadas à área da construção civil, que é legal para vocês terem esse contato, né? Não somente de materiais, mas também de sistemas construtivos, né? Por quê? O sistema construtivo, ele também é extremamente importante para a gente entender todo o processo do projeto, do orçamento, né? E da obra em si, né? Como que a gente vai nortear o pessoal na obra, né? Já dizia um chefe meu lá atrás, que é o seguinte: para você saber mandar o peão na obra executar, você também tem que saber fazer, tá? Não vou dizer que você tem que saber pôr a mão na massa, mas você tem que saber as etapas do que ele tem que fazer, tá? Se a gente não souber essas etapas, como é que eu vou pedir para o peão na obra virar uma massa? Como é que eu vou pedir para ele fazer um rejunte, se eu mesmo não sei o que é um rejunte, tá? Então, são situações extremamente importantes, que a gente, aos poucos, tem que começar a dar uma de curioso mesmo, começar a ir lá, tentar descobrir como é que faz e tudo mais, tá? Eu trouxe trouxe não, eu peguei na internet mesmo, né? Alguns modelinhos aí, para a gente fazer uma discussão rápida, de uns 10, 15 minutos, no máximo, né? E, na sequência, brincar um pouquinho aí no CAD, tá? Mostrar os outros comandos para vocês e mostrar para vocês que em 10, 15 minutos, sendo bem generosa, dá para a gente fazer uma boa parte da nossa casinha aí, tá? Essa escada é uma escada reta, tá? Aonde o espelho dela é vazado. O que é de um espelho vazado? Tá? Eu tenho a altura do espelho, tá? Porém, eu não tenho nenhuma parede, tá? Que vai estar impedindo a passagem de um lado para o outro no meu piso, tá? O piso ele só está sendo delimitado por essa lâmina de vidro, apesar que está dizendo que é concreto, madeira e ferro. Falei besteira, desculpa, gente. É que o vidro está na frente, tá? Ele é de concreto, tá?
é concreto, madeira aqui embaixo, tá? E o ferro é justamente o suporte que fica debaixo aqui do concreto, tá? É uma barra de ferro que fica debaixo aqui dessa chapa de concreto, tá? É exatamente isso que a gente tem aí, certo? Então, assim, eu tenho uma placa de concreto que tem mais ou menos o tamanho de uma lajota, como se fosse uma cerâmica, tá? Que ela é apoiada em 2 ou 3 barras de ferro que estão justamente o quê? Chumbadas na minha parede aqui atrás e em cima delas estão apoiadas as placas de concreto, tá? E a altura, que é o meu espelho, eu não tenho nada. É que a gente chama de escada vazada. A representação no desenho é igual àquela representação que a gente viu ontem, tá? A representação é a mesma, tá? Porém, o processo executivo dela é um processo diferente, tá? Que é um processo diferente de você. Separei muitas aqui. Onde acho? Separei tantas que eu estou me perdendo, tá? Que é diferente dessa outra aqui. Essa outra aqui, tá? Os degraus também. Essa daqui a gente está olhando ela de trás, tá? O espelho também é vazado, porém, ela não é chumbada na parede. Existe uma viga no meio dela, onde o piso, tá? A pisada, né? O piso, ele é chumbado exatamente nessa viga que corre atrás de cada degrau. Então, exatamente nessa viga é que está acontecendo o espelho através dessa mão francesa, né? Que tá esse chanfro aqui, esse triângulo que a gente vê aqui, tá? Ele forma uma mão francesa, aqui justamente para apoiar o meu degrau queimadeira, tá? Nessa viga em madeira também. A escada, ela é um elemento estrutural, tá? Forma de representar essa escada em planta é igual àquela que foi mostrada ontem. O que diferencia essa escada desta outra? É a forma como a gente vai representar a vista, tá? Nas vistas é diferente a forma de representar. Aquela que foi mostrada ontem, deixa eu ver se eu consigo resgatar ela ontem. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Ela tem uma laje percorrendo. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Tá? É como se fosse uma laje percorrendo ela inteira. Tá? Ao passo que nessa daqui, eu vou representar o quê? Uma situação de retângulos. Volta aqui. Aí eu tenho que vir para cá, mais fácil. Nesse caso. Eu vou ter que representar da seguinte forma.
eu vou ter isso daqui, ó. Aonde são meus pisos. Os retângulos, tá? Eu só vou representar exatamente só as partes de cima nessa etapa aqui. Mais nada, tá? Só para ilustrar. Mais uma outra. Não foi com vocês, foi com a outra turma. Me perguntaram o seguinte, com relação ao patamar, né? Seria aqui. Aqui eu me empolgo, né? No patamar, tá? No caso de residência, tá? A legislação me permite eu fazer o seguinte, só em caso de residência, tá? Me permite que, no momento do patamar, tá? Quando eu fazer patamar em L ou em U, tá? Onde que eu vou colocar o patamar? Sempre que for mudar de direção, tá? A legislação me permite eu fazer a seguinte situação. O patamar, eu dividi ele ao meio, ao invés de ser um quadrado ou um retângulo, tá? Eu fazer dois triângulos, criando assim, tá? Ao invés de um degrau, dois degraus, tá? Nesse caso, eu consigo eliminar um degrau de uma das extremidades, tá? Em outras palavras, eu consigo encolher um pouco a minha escada aí, no espaço dela, tá? No caso da escada em L, eu corto aqui o patamar ao meio, tá? Formando o quadrado em dois triângulos, tá? No caso da escada em U, tá? O que eu faço? No alinhamento da separação de um lance da escada para o outro, eu crio mais um degrau, praticamente a largura da pisada ou do piso, tá? Gerando quem? Dois quadrados. Nesses dois quadrados, eu crio dois triângulos. Aqui, eu acabei criando um, dois, três, quatro degraus. Significa que eu consigo encolher a escada em 4 degraus aqui nesse ponto aqui. Isso só é permitido no caso de residência. Tá? Se for uma clínica, se for um shopping, se for comércio, se for escritório, não posso fazer isso de jeito nenhum. Tudo bem, gente? Eu esqueci de falar isso para vocês ontem, tá? Aqui é o caso aqui, ó. Foi mais ou menos isso que foi feito aqui. Só que nesse caso, como um lance tá bem do lado do outro, não deu para criar aquele degrau do meio. Né? Então, foi criado o quê? Somente os dois triângulos de um lado, e mais dois do outro, e uma linha, quer dizer, em vez de criar dois espelhos, foi criado apenas um espelho aí. Tá? Ao invés de criar um degrau a mais, né,
foi dividido esse patamar ao meio, né, criando dois quadrados, e desses 2 quadrados foi criado 2 triângulos. Tá? Então, são outros modelos que eu estou trazendo aí para vocês chegarem às outras possibilidades também do projeto. Tá? E aqui a gente pode ver que é lajona mesmo. Tá? É em concretão armado a escada. Tá? Outros modelos e outras possibilidades. E a nossa escada caracol, ou a escada helicoidal. Tá? Não achei ela em planta, mas assim, só para vocês verem, olhando ela de frente, ela tem, posso dizer para vocês, ela tem um certo charme, tá? Porque ela tem um jogo aí, uma delicadeza, tá? Uma dança quase, porém, ela é perigosa. Por quê? Exatamente próxima à coluna central dela, aonde os degraus ficam presos, os degraus são mais estreitos, né? E aqui, os degraus têm em torno de 5, 6 centímetros de largura. Tá? E aqui é onde acontece o maior índice de acidente. Tá? A pessoa subir e descer a escada, mesmo devagar, de tropeçar e cair. Essa escada ela é super perigosa. Por isso que a Prefeitura de São Paulo não permite. Tá? A maioria dos exemplos que a gente acha na internet, tá? São de casas de altíssimo padrão, tá? E muitos deles nem sempre não são no Brasil. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com a questão de legislação, tá, gente? Nem tudo que é permitido lá fora, aqui é permitido, e vice-versa, tá? Então, serve para gente como referência. Tá? Então, a gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado aí. Okay? E outra situação, embaixo da escada, eu posso fazer o quê? Um mobiliário. Eu posso pôr uma estante, eu posso pôr uma adega, tá? Eu posso fundir essa escada num painel. Então, eu tenho N situações aí, tá? Colocar a escada como um elemento compondo a decoração da edificação, tá? Então, são exemplos que eu estou trazendo aí para vocês se situarem aí. Perfeito? Dúvidas? Não, professora. Deu para ilustrar um pouco do que foi falado ontem? Ou bagunçou mais a Sim. cabeça? Não, sim, deu para dar uma ilustrada boa. Porque assim, o que vocês têm que fazer daqui para frente é adquirir uma coisa que a gente fala muito, que se chama repertório. Tá? O que é o repertório? Tá? É começar a fazer aquilo que eu falei para vocês. Fuçar sites, revistas, livros, tá? Voltados principalmente à parte mais técnica, tá? E tentar entender o que está querendo dizer aquilo. Muitas vezes a foto, está lá a foto e informação do que é. Mas como é que foi construído aquilo? Aí no site não diz. Né? Aí a informação
Não está exatamente no site, está num livro, aí você tem que ir atrás do livro, tá? É perder esse comodismo que a gente tem e correr atrás dessa informação, né? É aí que vai ter o nosso diferencial no mercado de trabalho. Ok? Bom, agora vamos para o Clicádio. Pode ser? Eu falei para vocês, era um fechamento rápido, que a gente falou ontem, para na sequência... Ai, desculpa, gente. Tem que ser com a garganta. Tá? Pra gente brincar um pouquinho no QCAD agora. Eu dei uma rápida adiantada num trecho aqui do QCAD, tá? Pra gente discutir aí algumas coisas aí. Que eu tinha terminado aí com vocês na semana passada, tinha sido esses dois ambientes aqui. Aí eu pedi para ver se vocês podiam complementar o restante, tá? Não sei se vocês fizeram. Eu vou acreditar que fizeram. Tá? Fizeram? Não, Pro. Bom, tudo bem. Bom, pelo menos a Andrea fez. Oba. Francesco ali também. Opa. Uhum. Ufa. Menos dois para salvar, né? Tudo bem. Ah, não tem problema, não. Oi. Eu descobri outra ferramenta aí que eu achei extremamente interessante passar para vocês aí. Tá? Que é uma ferramenta que pode substituir aquela ferramenta horrorosa da nossa querida amiga Rodada, tá? Que é justamente para a gente ajuntar os cantos aí. Que ferramenta é essa? É a para os dois. É o nome da ferramenta. A para os dois. Essa ferramenta para os dois, tá? Ela chega mais perto ainda da ferramenta Fillet, tá? E eu não preciso digitar absolutamente nada nela, tá? Como é que ela funciona? Chama a ferramenta e basta clicar nas linhas que eu quero juntar ou cortar. É o caso aqui, quero cortar. Tá? É que a ferramenta que se chama a para os dois. Tá? Ela funciona igual a ferramenta rodada ou a ferramenta Fillet do AutoCAD, tá? Porém, eu não preciso especificar nenhuma informação com relação ao raio. Só chamar ela e clico nas linhas que estão em sentidos opostos. Deixei ela muito mais prática do que ficar digitando o raio aí. Então, é ela aí. Ok? E a ferramenta similar ao trim do AutoCAD, o que quer dizer o trim no AutoCAD? Tá? Eu preciso apagar
essa porcariazinha aqui. Somente esse pedaço. Se eu pedir para apagar, deletar esse pedaço aqui, a clicar em cima, alguma coisa, vai apagar a linha inteira. Eu quero apagar só esse trechinho, tá? Esse cotoquinho aqui. Tá? No AutoCAD, eu uso a ferramenta Trim, tá? O que a ferramenta Trim faz? Ela vai apagar, tá? Pedaços de linha que estejam entre intervalos determinados por outros objetos. Tá? É aqui, ó, eu tenho um pedaço de linha que está determinado por outros objetos. No caso do KiCad, a gente utiliza a ferramenta Rompa um Segmento. Por que rompa um segmento? Todas as linhas que a gente está trabalhando aqui, na verdade, nós estamos dando o nome errado. Se a gente for dar o nome correto, tá? Na geometria, nós estamos trabalhando tudo com segmento de retas. Então, aqui, ele está trabalhando muito mais com nomenclaturas da geometria. Tá? Então, por que ele fala rompa um segmento? Porque aqui eu tenho um... Pode cancelar o comando que está aqui. Aqui eu tenho um segmento de reta. Está ligando esses dois pontos. Tá? Esse segmento de reta aqui. E eu quero justamente o quê? Apartar e criar o quê? Dois segmentos a partir desse um segmento. Tá? Isso daí é o pensamento na geometria. Então, pensando geometricamente falando, eu vou romper esse meu segmento. A partir do quê? De uma informação que eu já tenho pré-estabelecida. Que são esses dois obstáculos aqui. Eu venho, dou um zoom, clico no trecho que eu quero apagar e tá aí, apagadinho. Venho aqui de novo, clico, apagou. Bonitinho. E aí? Maravilhoso, hein, Pro? Gostou, né? Muito mais fácil. Então, até entender algumas ferramentas, eu quebrei a cabeça. Mas depois que eu entendi, eu comecei a dar risada sozinha. Então, assim, vamos olhar para o lado bom da coisa. Vamos lá, baixar o espírito poliana aqui. Tá? O lado bom da coisa aqui. O que essa pandemia trouxe de bom para a gente aqui? Para a gente aprender uma ferramenta de CAD alternativa, certo? Que ferramenta de CAD alternativa é essa? De repente foi o raio do QCAD. E que a gente acabou descobrindo que o QCAD ele é mais simples, mais leve, mais fácil. E é um programa de precisão. Ele é uma ferramenta de CAD, como o AutoCAD também. Aí depois, quando a gente for se aventurar a trabalhar no AutoCAD, a gente vai ver que a diferença é muito pequena de um para o outro, tirando a velocidade de processamento, que é muito pesada, muito lenta. Mas eu achei um software para trabalhar com vocês inicialmente, para vocês começarem a entender o sentido da coisa, eu achei ele maravilhoso. Vou falar para o Vitor para a gente começar a trabalhar os primeiros
com o pessoal do primeiro módulo, tipo, no primeiro bimestre, começar a trabalhar com ele para depois entrar no AutoCAD. Que o pessoal acho que vai começar a entender muito mais fácil. Vamos ver se ele compra a ideia. Vamos lá, continuando. Bom, vocês viram que para fazer o contorno e a parte da alvenaria, a parte das paredes, é muito simples. Não é muito complicado. Tá? O que eu vou fazer agora com vocês aqui é dar uma corzinha na criança aí, que ela tá meio pálida. Tá? Como é que a gente vai dar uma cor nela? Dar uma cor, tô sendo boazinha. Tá? Todo desenho, seja ele feito no AutoCAD, no KiCad, no Corel, no Photoshop, qualquer ferramenta, tá? O ideal é a gente organizar ele, seja pelo serviço ou pelo material que o desenho está sendo representado. No caso da área de construção civil, geralmente a gente representa pelo material. Tá? Como assim? Vamos lá. Pegando a nossa planta aqui, nós temos material parede, porta, janela, certo? Basicamente esses por enquanto. Tá? Aí depois nós vamos ter as etapas complementares, que são as cotas e linha de corte. Tá? Então, são itens que cada um deles tem que estar organizado dentro do nosso desenho. Tá? Como é que a gente vai fazer isso no nosso KiCad aí? Que é a mesma coisa no AutoCAD. Tá? A gente vai trabalhar com as camadas. Tá? No KiCad, se chama camadas. No AutoCAD, se chama layers, que traduzindo é camada. Tá? Eles estão aqui, ó, exatamente nessa coluna das direita, tá? Onde você tem um olho escuro, um olho cinza, sinal de mais, sinal de menos e um lápis. Tá? O que a gente vai fazer? Tudo que a gente fez até agora foi na camada 0. Tá? A camada 0 é a camada do programa. Tá? Nela, a gente evita desenhar. Então, tudo que estiver na 0, a gente tem que passar para a camada que a gente vai criar. Então, eu clico no sinal de mais e vou criar minha nova camada. Essa camada que eu vou criar agora vai se chamar parede. E vou dar uma cor para ela. Essa cor, ela tem uma associação com a espessura da linha que eu estou trabalhando. Tá? Como assim, associação da espessura da linha? No nosso desenho aqui, eu tenho uma hierarquia de linhas. Eu tenho uma linha mais fina, uma linha média, uma linha mais grossa. A linha mais fina, lapiseira 03, a linha média, 05, a linha grossa, 07, e um pouco mais grossa, 09. Tá? Isso porque eu não estou falando de uma bem mais grossa aí, que pode ser uma lapiseira, tipo, um ponto qualquer coisa aí. Certo? Então, como é que a gente faz aí? Epa. Em geral, as cores seguem
como eu falei para vocês, a espessura. Como que o pessoal costuma trabalhar? Vermelho, vermelho 0,3, verde 0,5, 5, azul 0,7, ciano ou magenta 0,9, tá? E depois eu posso repetir as espessuras nas cores seguintes, mas eu não posso esquecer quem equivale a quem, tá? Eu tenho que seguir obrigatoriamente essa regra? Não, tá? Isso é uma regra livre, tá? Mas a maioria dos desenhistas trabalham nessa regra aí, tá? Fora essas cores, eu tenho aqui outras, que eu posso brincar com outras cores aí. Tá? Vocês podem deitar e rolar nas cores aí. Tomar cuidado com a quantidade de cor que vocês escolherem, tá? Lembrando que a cor escolhida tem associação com a espessura na hora de imprimir o desenho, tá? Então, a minha parede, eu vou pôr em verde, tá? Que é uma 0,5, que é uma espessura intermediária. E aqui, já põe a espessura 0,5. E é uma linha contínua, tá? Não é linha tracejada, não é traço ponto, não é pontilhada, tá? O que é legal aqui, que no AutoCAD, quando eu vou escolher o tipo de linha, se ela é tracejada, pontilhada, isso aqui, eu tenho que carregar 2 ou 3 menus para poder chegar nisso daí. E aqui já vai automaticamente. Então aqui já vem direto. E dou OK. Então, ele já criou aqui o layer parede. Só que minha parede aqui, ela ainda está em layer 0. Perdão, layer não, na camada. Então, o que que eu faço? Diminuo um pouco o zoom, seleciono tudo selecionado. Venho aqui, dou uns 2 ou 3 Enter. Enter não, clique, perdão. E clico fora. E aí, ó. Ficou tudo verdinho. O meu desenho já está começando a criar cor. Tá? Não vamos esquecer de salvar. Portas. Todas as portas, com exceção da porta de entrada, elas são de 80, e a porta de entrada, ela é de 90. Aí você fala, mas a do banheiro é de 70. Tá? Esse desenho aqui, ele segue o padrão antigo, e a gente vai alterar, e vamos trabalhar já com o padrão novo, que é 80, tá, gente? A gente já vai fazer o ajuste nele. Então, o que que eu vou fazer aqui? Para vocês entenderem. Eu vou desenhar primeiro, que seria todas as bonecas, tá? Eu já sei que todas as bonecas têm 10. Como é que eu vou fazer a raio da boneca? Eu venho aqui. Eu peço para dar minha linha paralela de 10 e jogo aqui. Já ficou 10. Cancelo. Dou um zoom um pouco maior. Clico em cima da linha até ela ficar com esse pontinho. Ficou com pontinho? Eu vou clicar
segurar o botão direito do mouse, arrastar para baixo, tá? E vou apertar o Shift ao mesmo tempo, tá? Fiz isso, eu solto o botão do mouse, pressionando ainda o botão Shift. Se eu soltar o botão Shift antes, tá, de soltar o botão do mouse, a linha vai ficar torta. Agora, se eu manter o botão Shift, tá, pressionado e puxar a linha para baixo e soltar o botão do mouse, tá, e depois... Eita, não foi... Ih, fiz besteira aqui. E não foi por quê? Ah, fiz... Ele tinha dado certo. Ah, foi. É que você tem que puxar e dar um clique na sequência. É onde eu errei. Vou fazer de novo. Vamos lá. Então, pressiono o botão Shift, clico no pontinho vermelho. Arrastei. Soltei o botão e dou mais um clique. Sempre com o Shift pressionado. Depois que eu tiro a mão do mouse, aí eu tiro o dedo do Shift. Aí eu clico fora, a linha está reta. Se eu tirar o dedo do Shift nesse meio tempo, a linha vai ficar torta. Eu vou esticar a minha linha e ela vai ficar torta. E não vai acontecer o que eu preciso. Por que eu estou esticando essa linha? Tá? Justamente para delimitar o espaço que eu quero da minha boneca. Tá? Por quê? Eu dei um offset desta parede aqui, dessa linha que eu acabei de selecionar. E ela não pega essa parte aqui de baixo. Então, eu tinha que o quê? Preencher o intervalo dentro da parede. Por isso que eu tive que esticar ela. Estiquei. Vou aqui em modificar. E vou pedir o rompa segmento. Vou romper esse pedaço, rompi esse pedaço. Ok? Rompi, não quero mais romper mais nada. E vou determinar quem? O vão da minha porta. O vão da porta não é de 80? Então, eu venho aqui, clico aqui. Vou lá no item de paralelo. Seleciono a medida, quer dizer, clico, digito a medida, 80. Informo que é desse pontinho aqui. Foi. Dou ESC para cancelar o paralelo. Vou de novo em romper o segmento. E corto o trecho. Tá aqui o vão da minha porta. Conseguiram acompanhar? Deu para entender? Como que a gente abre o vão para a porta? É meio braçal, tá? Mas é como se eu tivesse pego com um lápis desenhado e depois a borracha apagado. Fazer mais um. Pra vocês pegarem novamente. Aqui agora. Distância de 10, que é a minha boneca. Distância de 10. Dou ESC para cancelar o comando. Clico em cima da linha. Ficou o pontinho. Pressiono Shift.
clico, arrasto, solto o mouse e clico. Solto o Shift e clico fora. Fiz isso. Modificar. Rompo o segmento. Corto os trechos que eu não quero. Novamente. Paralelo. Nesse caso aqui agora, a porta ela é de 90. Informo para onde que eu quero, né? Que é dentro da parede, né? Dou os ESCs. Modificar. Romper o segmento. E voilá. Aqui. O vão da nossa portinha. Sem mistério, né, gente? No caso das janelas, tá? Isso porque eu só fiz a abertura, tá? Somente para as aberturas por enquanto. Tá? No caso das janelas, não é muito diferente. Cadê o desenho? Aqui. No caso das janelas, que é a J1, eu sei que ela mede em planta, que por enquanto interessa para a gente em planta, né? 1,5 m. E, pelo que dá para entender, ela está centralizada. Eu tenho duas opções aqui. Ou eu dou um offset de 90 da parede externa para dentro, e depois de 1,5, que é uma ideia, tá? Ou então, que eu acho que é mais legal, que como ela está centralizada, né? Venho aqui aonde, né? Ferramenta de linha, peço linha de 2 pontos. Quando eu for pedir linha de 2 pontos, prestar atenção se está aqui pressionado o segundo botão aqui em cima, que é segmento de linha, tá? E se aqui embaixo está pressionado alto, tem que estar esses dois pressionados, tá? Se não tiver, vai dar ruim, tá? Por quê? A função deles, tá, é a mesma que eu estiver trabalhando no AutoCAD com o comando Line e a ferramenta Object Snap ao mesmo tempo. Tá? Essa ferramenta Auto já é os OSNAPs do AutoCAD. Como assim já é o OSNAP? Tá vendo aqui, ó? Posicionei o mouse perto da linha. Ele já me informou o quê? Que eu estou no meio. Se minha janela é no meio, eu já achei o meio da janela também. Achei o meio da parede, já achei o meio da janela. Então, basta eu clicar. Isso significa que a próxima linha que eu tenho que achar tem que ser uma perpendicular. Ele já achou aqui, ó. Aonde vai ficar perpendicular dessa linha que vai ser construída. Achou? ESC. Aí eu venho aqui e dou um offset de 0,75 para cada lado. Offset não, perdão. Venho aqui no paralelo. 0,75 para cada lado. Por que 0,75 para cada lado? Minha janela é de 1,50, né? Então é 75 para cada lado.
do meu ESC, pego essa linha aqui do meio, deleto ela, tá? E eu tenho o vão da janela. Falta desenhar quem? O vidro. Aí, eu venho aqui nas camadas, crio mais um layer e ponho janela. Informo que eu quero no layer na cor vermelha, na espessura, pode ser 0,3, mas eu vou ser mais chatinha, eu vou pôr 0,2, que eu gosto mais fininho, então eu vou pôr amarelo. Isso é uma questão de gosto minha, tá? Então, ó, eu já veio aqui, ó, já tá selecionado aqui para janela automaticamente. Aí, quando eu for desenhar alguma coisa que for parede, aí eu tenho que clicar em parede, que aí já começa a desenhar tudo em verde de novo, tá? Mas como eu quero desenhar formação de janela, então eu clico aqui na palavra janela, venho aqui, novamente, ferramenta de linha, linha de 2 pontos, meio de quem? Dessa linha que eu acabei de criar, e meio de novo. Só que são duas linhas, né? Então, aqui eu vou criar uma paralela de 0,05 centímetros, mais ou menos. Quer dizer, não, falei besteira. 25, 0,025. Aqui, agora sim. Para cada lado. Para cada lado. E a linha do meio eu apago, que era uma linha de auxílio para construir. E tá aqui a minha janela desenhada. Salvo. Aí, a cozinha quase pronta. Só falta fazer a porta. Difícil? Acho que eu vou ter um pouquinho de dificuldade. Eu quase não consegui acompanhar muito bem, que eu estou no trânsito. Mas vai estar gravado, Adriana, e vai estar tudo publicado lá no YouTube. Aí depois você consegue puxar. Ah, tá bom, obrigada. No YouTube tem um canal certo? Porque, na verdade, eu nem sei qual é o canal. Depois você pega no índice geral da disciplina, que tem alguns links lá que já remete para o canal. Ah, então tá bom. Porque para baixar tá horrível no Teams. É, eu virei youtuber agora. Olha que beleza. Eu vou ser seguidora. Já ganhou os alunos já de seguidor. Obrigada. Então, assim, acho que deu para vocês começarem a sentir. Acho que dá para vocês começarem a brincar e começarem a sentir o gosto, né? Alguns de vocês, a sensação que eu tive, pode ser que eu esteja enganada, né? Sentir um pouco de frustração com relação ao semestre passado, porque, querendo ou não, vocês queriam desenhar no computador, né? Principalmente no AutoCAD, né? A gente ainda não chegou lá, né? Mas só pelo fato de estar começando a desenhar alguma coisa no computador, mesmo não sendo no AutoCAD, acho que já está começando a dar
uma animada aí, né? Espero que isso já esteja acontecendo, porque eu senti que alguns de vocês, no final do semestre passado, estavam meio down por conta disso também, né? Vários problemas, e dentre eles esse, né? E conversando com o professor da disciplina no semestre passado, deu a entender isso também, né? Então, é uma forma de tentar fazer esse resgate aí com vocês, né? Eu acho que agora, quem sabe a gente junto consegue dar um up aí. Tudo bem que a aula presencial é mais legal, né? Mas E só para finalizar aqui, aí depois o restante vocês vão fazer sozinhos, tá? E para dar uma de chata, eu vou marcar uma entrega, aí vocês vão ter que fazer. Ah, mas vou. Fazer a folha da porta. Como é que a gente vai desenhar essa folha da porta? Vamos criar a camada para ela. Vamos lá. Porta. Na cor vermelha. Em 03. Ok. Tá? Já vê aqui a porta. A folha da porta é essa linha aqui, ó. Essa linha aqui. Essa linha aqui é exatamente a nossa não posso dizer para vocês. Que a porta, na verdade, ela é um conjunto da folha mais batente e guarnição, tá? A folha é o que vai fechar a porta totalmente, tá? Então, a folha da porta tem que ter a medida do meu vão, tá? Nesse caso, 80. Isso significa que eu vou ter que desenhar uma linha que tem a medida do meu vão. Depois explico como a gente desenha batente e afins, tá? Então, eu venho aqui em linha. Como vai ser uma linha na vertical, escolho a opção vertical, medida 80, início, e clico. Aqui, ó, já tá aqui a linha com 80 centímetros a partir desse ponto. Tá? Agora eu vou fazer quem? A projeção dessa porta, como se ela tivesse o quê? Fechando o meu caminho aqui. Tá? Eu posso contabilizar isso como porta mesmo. Eu posso criar uma nova camada chamando de projeção. Tá? Eu sou meio chata e xarope, eu chamo isso de projeção. E eu vou escolher a cor cinza. E ela vai ser bem fininha. E ela é tracejada. Por que ela é tracejada? Porque ela é algo que eu sei que existe, mas eu não estou vendo. Tracejada. Aqui já, tá aqui, ó. Projeção. Apesar daqui ela estar contínua, tá? Mas a representação dela é tracejada, tá?
Então, lembrando, tracejado é aquilo que eu sei que existe, mas eu não enxergo. Tá? E é um arco. Então, eu vou escolher aqui a opção ferramentas em arco. Dessas ferramentas em arco, eu vou escolher essa opção aqui. 2 pontos e raio. Tá? O primeiro ponto é sempre o ponto de início do meu arco. O segundo ponto é o ponto de término do meu arco. Tá? O ponto de início do arco é sempre o ponto mais próximo do 0 graus. Tá? Então, ele pergunta quem? Quem é o ponto de início? Ó, a pergunta está aqui, embaixo. Quem que é o ponto de início? Então, o ponto de início está aqui. Agora, quem que é o ponto de final? Eu já venho aqui, ó. Meu ponto final é aqui. Pronto. Ele já desenhou o meu arco. Tá feito. A minha portinha. Cozinha, pronto. Cozinha, prontinha. Sim, se eu for fazer no AutoCAD, também é tracejado, tá? Isso é uma convenção de desenho. Tá, Nívia? Então, assim, independente se é no QCAD ou se é no AutoCAD, tá? As informações de desenho que eu passo para vocês é convenção, tá? Então, sempre que é projeção, tudo que for projeção é tracejado. Tá? Então, o arco de varredura da porta é uma projeção, então ele é tracejado. Alguns profissionais, né, alguns arquitetos, alguns engenheiros, eles fazem com uma linha bem fininha, tá? É errado fazer dessa forma? Não é errado, tá? Mas se eu for seguir ao pé da letra o que a norma de desenho solicita, não é isso que a norma pede, tá? Porque a norma de desenho diz que tudo que for projeção tem que ser tracejado, tá? E o arco de varredura da porta é uma projeção, tá? Alguma dúvida aqui, gente? Agora vocês entenderam porque eu falei que em 10, 15 minutos dá para fazer esse desenho tranquilo? Eu estou demorando mais porque eu estou explicando, né? Mas se eu não estivesse explicando isso para vocês, em 10, 15 minutos ele estava prontinho. Deu para tirar um pouco aquele ranço com relação às informações de CAD do semestre passado, pelo menos? Só para dar uma notícia boa para o Vitor. É o coordenador do curso.
Por que eu tô falando isso, tá, gente? Porque era uma preocupação nossa, tá? Nossa, com relação ao grupo docente. Isso daí foi discutido no conselho de classe no final do semestre, tá? Então, isso foi uma preocupação nossa quando vocês foram para o segundo. Essa deficiência, principalmente com relação à questão da disciplina de informática aplicada, por conta do CAD. Tá? Fala, Paulo. Ô, professora, é uma preocupação que realmente a gente não fez, né? Acho que a grande maioria pegou projeção parcial aí. E como que vai fazer com quem pegou projeção parcial sobre o CAD? Progressão? É, Eu posso ver com o Vitor como é que vai ficar aí essa história, né? Porque, na verdade, quem vai elaborar essa questão toda seria o professor que deu essa disciplina para vocês, né? Foi o Eduardo, acho, né? isso. Então, aí eu posso estar vendo com ele se vai ser o Eduardo que vai elaborar, ou se de repente ele joga essa bomba para mim, né? E, sei lá, de repente eu jogo um exercício desses daqui que a gente está trabalhando esse semestre, vocês entregam e vale como progressão. Posso estar vendo com ele, tá? Não posso, como posso dizer para vocês, falar para vocês, ó, foi isso que foi determinado. Tá? Eu vou conversar com ele primeiro, tá? Para ver o que vai ser determinado, tá? E assim que ele me falar, ó, foi determinado isso, aí eu passo essa informação para vocês aí. Ah, entendi. Beleza. Porque não foi culpa de vocês também. É o que eu penso, professora. Não foi culpa nossa, não. Por mais Isso, que eu falo por mim, eu tenho uma dificuldade, assim, tremenda. Tremenda, tremenda, tremenda. Eu acho que de todas as matérias que eu vi até agora, incluindo a do primeiro e a do segundo, para mim é a mais dificultosa, assim. Mas eu acho que se a gente estivesse dentro da sala de aula, acho que teria desenvolvido. Mas como não é culpa nossa, então, sei lá. com certeza. Mas agora você está conseguindo pegar. Sim, tô conseguindo. É que, tipo, deu uns pane aqui no QCAD aqui. Eu tô tentando arrumar aqui, mas eu acompanhei. E aí acho que quando eu pegar a gravação no YouTube, vai tranquilo. Tá, perfeito. Ameno male. Mas eu vou ver com ele direitinho, aí assim que ele me dá uma resposta, aí eu repasso para vocês, sem problema nenhum, tá? E aquilo que a gente conversou, né? Não foi culpa de vocês, tá, gente? Foi N fatores aí, isso tudo está sendo ponderado, tá? Não só na disciplina de ACC, mas nas outras disciplinas também, tá? Podem ficar tranquilos, tá bom? Beleza, professora. Agradeço. Tamo junto. Dúvidas, gente? Não somente do que foi falado, mas de outras coisas? Podem perguntar. Não havendo dúvidas, encerramos por hoje. Aí vocês têm uns minutinhos para descansar para a próxima aula, que acho que é o Miura. E eu também para a próxima turma. Certo? E a gente se vê semana que vem. Obrigada. Muito. Bom fim de Opa, semana. Obrigada, professora. Bom final de semana. eu que agradeço e bom descanso aí para vocês. Ou melhor, vocês ainda vão estudar, né? Boa Tchau, noite, moçada. professora.
Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Falou. Daqui a pouco tá no YouTube. Pela final, Ok.